E se existisse um evangelho onde Jesus não morre na cruz, onde ele não ressuscita, onde ele diz explicitamente: eu não sou o Filho de Deus, sou apenas um profeta, e onde ele prediz a vinda de Muhammad 6 séculos antes do Islã existir. Esse evangelho existe, é chamado de Evangelho de Barnabé, e é o texto mais controverso da história do cristianismo. Cristãos dizem que é uma falsificação medieval. Muçulmanos dizem que é o evangelho verdadeiro que a igreja escondeu. E estudiosos, eles não têm certeza. Até o final deste vídeo, você vai entender por que esse texto divide duas religiões inteiras e por que ninguém consegue provar se é autêntico ou falso. Mas primeiro, se você quer ter acesso a essas histórias que foram escondidas por séculos, se inscreva agora no Escrituras Paralelas, porque o que você está prestes a descobrir raramente é ensinado e poucos têm coragem de revelar. O Evangelho de Barnabé conta a história de Jesus, mas é uma história radicalmente diferente. Primeiro, Jesus não é o Filho de Deus. Ele afirma repetidamente ser apenas um profeta enviado para preparar o caminho para outro que virá depois dele, um mensageiro final chamado Muhammad. Segundo, Jesus não foi crucificado. Na última hora, Deus substituiu Jesus por Judas Iscariotes, que foi crucificado em seu lugar. Jesus foi levado ao céu vivo. Não houve morte, não houve ressurreição. Terceiro, o Evangelho contém ensinamentos que soam quase idênticos ao Alcorão: proibição de carne de porco, circuncisão obrigatória, descrições do paraíso que ecoam textos islâmicos. Se você é cristão, isso é heresia total. Se você é muçulmano, isso confirma exatamente o que o Alcorão ensina sobre Isa, Jesus. E aí está o problema. Esse texto agrada perfeitamente uma religião e destrói completamente a outra. O Evangelho de Barnabé apareceu pela primeira vez em 1709, quando um manuscrito em italiano foi descoberto na biblioteca pessoal de um nobre europeu. A história oficial diz que foi encontrado nos arquivos do Papa Sisto V no século XVI. Mas não há evidência disso, apenas a alegação. O manuscrito está escrito em italiano do século XVI, não em aramaico, não em grego, em italiano renascentista. Há uma segunda versão em espanhol também do século XVI, atualmente em Sydney, Austrália. E aqui começa o mistério. Se esse evangelho é autêntico e data do primeiro século, por que só aparece no século XVI? Por que nenhum pai da igreja o menciona? Por que não há fragmentos antigos? Barnabé, o companheiro de Paulo, é mencionado em Atos dos Apóstolos. Ele existiu, mas não há evidência histórica de que ele escreveu um evangelho, e os anacronismos no texto são impossíveis de ignorar. O evangelho menciona o jubileu católico, uma prática que só começou em 1300 depois de Cristo. Ele descreve a geografia da Palestina de forma errada, como alguém que nunca esteve lá. Ele cita passagens que soam exatamente como o Alcorão, escrito 600 anos depois de Jesus. Estudiosos como John Justin, de Oxford, argumentam que é claramente uma obra medieval, provavelmente escrita por um converso muçulmano na Espanha ou Itália. Mas defensores muçulmanos argumentam que esses anacronismos são adições posteriores e que o núcleo do texto é autêntico e foi suprimido pela Igreja. Ninguém consegue provar definitivamente de um lado ou de outro. Para muçulmanos, o Evangelho de Barnabé é a prova de que a mensagem original de Jesus foi distorcida. O Alcorão ensina que Jesus, Isa, foi um profeta, não o Filho de Deus, que ele não foi crucificado, mas foi levado ao céu por Deus, que ele anunciou a vinda de Muhammad. E o Evangelho de Barnabé diz exatamente isso. É visto como evidência de que existia uma tradição cristã primitiva que ensinava a verdade sobre Jesus e que foi suprimida quando Paulo e a igreja institucional transformaram Jesus
em divindade. Alguns apologistas muçulmanos usam o Evangelho de Barnabé em debates interreligiosos como prova de que o cristianismo moderno se desviou do ensinamento original de Jesus. Mas há um problema. O próprio Alcorão não menciona esse evangelho, nem estudiosos islâmicos medievais. Ele só aparece quando manuscritos europeus do século XVI começam a circular. Se fosse realmente o evangelho verdadeiro, por que os primeiros muçulmanos não o conheciam? Para cristãos, o evangelho de Barnabé é uma falsificação óbvia. Primeiro, contradiz todos os evangelhos canônicos. Mateus, Marcos, Lucas e João, todos atestam a crucificação e ressurreição. Paulo, escrevendo apenas 20 anos após a morte de Jesus, já ensina que Cristo morreu por nossos pecados e ressuscitou. Se Jesus não morreu na cruz, então não há cristianismo, não há expiação, não há salvação. A fé inteira desmorona. Segundo, os anacronismos são indefensáveis. O texto menciona barris de vinho, que não existiam na Palestina do primeiro século. Menciona o jubileu católico de 1300. Descreve Jerusalém de forma geograficamente incorreta. Terceiro, o estilo literário é medieval europeu, não do Oriente Médio do primeiro século. E, mais importante, nenhum manuscrito antigo existe. Nenhum fragmento em grego ou aramaico. Nenhuma citação pelos pais da Igreja. Nenhuma evidência de que existiu antes do século XVI. Estudiosos cristãos argumentam que foi provavelmente escrito por um muçulmano ou converso durante a Reconquista Espanhola, quando tensões entre cristãos e muçulmanos eram altíssimas. Era propaganda religiosa disfarçada de texto antigo. Mas então, por que o texto existe? Quem o escreveu? E por quê? Existem 3 teorias principais sobre o Evangelho de Barnabé. Teoria 1 é uma falsificação medieval completa, escrita no século XIV ou XV por um muçulmano ou morisco, muçulmano forçado a se converter ao cristianismo, na Espanha. O objetivo era minar a teologia cristã, usando um evangelho perdido como arma. Teoria 2 é um texto antigo que foi pesadamente editado na Idade Média. O núcleo pode ser uma tradição cristã primitiva heterodoxa que foi islamizada séculos depois. Teoria 3 é uma sátira religiosa. Alguns estudiosos sugerem que pode ter sido escrito por um cristão cético, tentando expor contradições nas duas religiões, através de um texto absurdamente sincretista. A evidência favorece a teoria 1. Os anacronismos são demais. A linguagem é medieval. E o contexto histórico, a reconquista, as conversões forçadas, o conflito interreligioso, explica perfeitamente por que tal texto seria criado. Mas a teoria 2 não pode ser completamente descartada. Textos antigos eram constantemente copiados e editados. Talvez existisse uma tradição herética sobre Jesus, que foi preservada e reescrita por escribas muçulmanos. Ninguém sabe ao certo, e talvez nunca saibamos. Imagine por um momento se o Evangelho de Barnabé fosse comprovadamente autêntico e do primeiro século. Se Jesus realmente não tivesse morrido na cruz, se ele tivesse dito que era apenas profeta, se tivesse predito Muhammad, o cristianismo deixaria de existir como o conhecemos. 2 bilhões de cristãos estariam seguindo uma religião baseada em um erro fundamental. Não haveria cruz como símbolo, não haveria Páscoa, não haveria doutrina da Trindade, não haveria expiação pelo pecado. E o islamismo seria validado como a continuação legítima da mensagem de Jesus. Cristianismo e islamismo não seriam religiões separadas, mas capítulos sequenciais da mesma revelação. Mas isso não aconteceu. E não vai acontecer, porque a evidência histórica esmagadora aponta para a crucificação de Jesus como fato. Fontes romanas, judaicas e cristãs primitivas concordam. Jesus foi executado por crucificação sob Pôncio Pilatos. O Evangelho de Barnabé
Não é um evangelho perdido. É uma peça de propaganda religiosa medieval fascinante, mas historicamente insustentável. Mas o fato de que ainda gera debate, ainda divide religiões, ainda provoca questões profundas, mostra o poder que textos antigos têm sobre a fé humana. O Evangelho de Barnabé não resolve questões sobre Jesus. Ele as complica. Não podemos provar que é autêntico, mas também não podemos ignorar que milhões de pessoas acreditam nele. Não é apenas sobre história, é sobre fé, sobre identidade religiosa, sobre o que acontece quando textos desafiam crenças centrais. E talvez a lição não seja descobrir se Barnabé é verdadeiro ou falso, mas entender por que precisamos tanto que seja um ou outro. Se você é cristão ou muçulmano, o que você acha do Evangelho de Barnabé? Autêntico ou falsificação? Deixe nos comentários sua opinião. O próximo vídeo vai revelar o testamento que diz que Salomão não era apenas sábio, mas que comandava demônios e ensinava magia. O lado oculto do rei mais famoso de Israel. Se inscreva em escrituras paralelas, porque a história do sagrado é muito maior do que te contaram.